Então, tô eu aqui de novo, trazendo mais um programa sem contexto. E no programa de hoje eu quero começar falando a respeito de fofoca, né? Ô, coisa boa, né? Quem é que não gosta de uma fofoca? E a verdade é que eu não conheço um ser humano vivo que eu já tenha encontrado que não goste de fofoca, sabe? Então é uma questão que eu já me peguei pensando algumas vezes assim na minha vida, sabe? Por que que é algo que todo mundo pratica e com intenções diferentes, com propósitos diferentes, mas em algum nível absolutamente todo mundo pratica o ato de fofocar? Por que que será que ao mesmo tempo que todo mundo faz isso, 100% das pessoas parecem condenar o ato de fofoca, né? Acho que isso diz muito a respeito de nós, enquanto espécie, enquanto sociedade, e como nós somos confusos no que a gente acredita que tá certo e que tá errado, né? Então, eu particularmente eu já sei, né, que a fofoca é intrínseca à sociedade. Meio que não faz sentido lutar contra ela, né? Pra quem não sabe, pra dar a definição específica mesmo do que é fofoca, tem gente que pode estar pensando assim, ah, mas como assim o Renan tá defendendo fofoca, dizendo que gosta de fofoca, ficar falando mal dos outros, que horror, sabe? Isso daí é só uma parte da definição de fofoca, porque por assim, na prática mesmo, outra questão do que seria uma fofoca é alguém falar qualquer coisa, qualquer informação, qualquer relato a respeito de qualquer outra pessoa que não seja ela mesma, sabe? É tipo tu contar a respeito de qualquer coisa que aconteceu com alguém que tu conhece, seja um parente, enfim, um conhecido, qualquer coisa que alguém falou pra ti, fez pra ti, qualquer informação a respeito de outra pessoa que não seja só tu mesmo, sem o consentimento daquela pessoa, sabe? Então, basicamente, assim, até quando uma criança tá relatando os abusos que ela sofre dentro de casa, ela tá sendo fofoqueira, por exemplo, sabe? Então, esse que é o ponto. Todo mundo comete fofoca, tipo, simplesmente não existe um ser humano que não tenha feito isso, sabe? Basicamente, eu não me lembro de já ter conversado com alguém, tipo, talvez não na primeira vez, né? Se na primeira vez que eu encontrar alguém, essa pessoa já vai falar a respeito de todas as outras pessoas que ficam na volta dela, aí sim pode ser indicativo de alguma coisa. Mas eu quero dizer que, de modo geral, a nossa vida envolve fofocar, sabe? A gente contar experiências que aconteceu conosco, como foi a nossa criação, sabe? Relações que nós temos com amigos, com pais, relações que a gente teve com, enfim, com colegas de trabalho, experiências que a gente teve boas, experiências ruins, erros que nós cometemos, erros que cometeram conosco, sabe? De modo geral, a nossa vida sempre tem um pouco de fofoca no meio, sabe? E as pessoas reconhecem isso, né? Geralmente, apesar de muita gente recriminar, outras hoje em dia comentam mais abertamente que gostam de ficar sabendo a respeito da vida dos outros, porque obviamente que é fascinante, né? Todo mundo sabe que é interessante, ninguém precisa mais. Acho que ninguém em sã consciência vai tentar negar que tu saber de relações humanas de pessoas que tu não conhece também é interessante, porque é, sabe? Mesmo que tu não saiba quem são as pessoas, te contar os casos que aconteceram, bons ou ruins, né? Independentemente disso, todo mundo já ouviu histórias de outras pessoas, entendeu? Já se divertiu, já se entreteu, ou já se revoltou, mas de alguma forma aquilo lá fez com que tu ficasse engajado naquela conversação, sabe? Então eu acho muito curioso essa questão que a humanidade tem, sabe? Meio que eu acho que não faz sentido a gente recriminar a fofoca, o que a gente tem que fazer, né? É recriminar certos tipos de fofoca. Em primeiro lugar, é claro que ninguém gosta quando a fofoca é sobre si, esse é o grande ponto né? É a parte que separa muitas das coisas, né? Que tem um monte de gente que adora muito fofoca, mas quando fica sabendo que alguém falou algo a respeito dele pelas costas, essa pessoa fica possessa, morrendo de raiva, né? Mas, né, meio que é meio óbvio que isso daí um dia aconteceria também, né? Só que a outra coisa também, existe outra questão da parte das fofocas, né? E claro que tudo que eu tô falando aqui, no caso, eu não tô nem entrando na parte, assim, de mentiras, sabe? Porque isso daí é outros 500, né? Manipulação, inventar história, isso daí meio que todo mundo sabe que tá errado, né? E as pessoas que praticam, elas também falam que tá errado, mas elas fazem igual, né? Meio que não adianta ficar falando o óbvio a respeito das pessoas. Eu tô falando realmente de fofocar coisas reais, fatos que realmente aconteceram, sabe? Tu expor alguma questão que, né, da vida de outra pessoa, sabe? Mesmo que esteja tu junto, envolvido no meio, sabe? Mesmo que seja algo que alguém fez pra ti ou que falou pra ti, né? Mas muitas pessoas fazem isso, né? Meio que, sei lá, faz parte das relações, né? Por exemplo, tu vai se relacionar com alguém, tu vai se envolver com um homem ou com uma mulher, num relacionamento conjugal, assim, amoroso, meio que tu espera que algum dia essa pessoa te conte como foi a vida dela, que espécie de relações ela tem com os pais, né? Se deram bem, se deram mal, se já teve brigas, se não teve brigas, qual é o relacionamento com os irmãos, com os parentes, de modo geral, né? Tu espera que a pessoa te conte, tu fique por dentro, né, de como é a vida dela com as pessoas da família, ou pessoas que rodeiam ela em outros espaços também, né? Então, né?
esse daí era o assunto que eu queria começar esse programa, só esclarecendo a respeito esse ponto da nossa sociedade que eu acho muito curioso. Um dos pontos, né, dessa nossa sociedade que eu acho muito curioso. E o segundo foco desse programa vai ser muito mais, não muito mais sério, mas, né, porque esse lance da fofoca não era necessariamente sério ou não sério, é simplesmente um fato óbvio, né? O que eu, quer dizer, nem tão óbvio, porque muita gente não tinha tão esclarecido na cabeça essa questão de fofoca quanto eu. Mas o ponto é que o próximo tópico desse programa aqui é sério pra caramba, que eu vou falar a respeito da questão assim, de preconceito, né? Só que daí aqui eu já vou falar assim, no caso do jeito amplo da palavra, o termo preconceito de modo geral mesmo, sabe? Eu não vou estar me focando numa espécie específica de preconceito, embora talvez eu tenha que usar algum exemplo mais, né, palpável para conseguir sustentar parte do meu argumento, mas o ponto aqui é o seguinte, eu vou falar de preconceito e também vou falar sobre um conceito que na verdade não existe de forma prática, né, no nosso dicionário, digamos assim, não faz parte do nosso vocabulário formal, que é o termo preconceito, né? Meio que muitas pessoas já fizeram essa separação mental e até fazem essa separação mental, mas, né, no presente momento, no português, o único jeito que tu pode se referir a esse termo seria preconceito, né? Escrevendo tudo junto sem hífen. Só que meio que a gente também tem aquela ideia do que é um preconceito, né? Escrito com hífen e com acento agudo, né? O que seria esse preconceito? É que, tipo, primeiro eu vou definir o preconceito daí como a parte mais ruim dessa história toda, sabe? O preconceito, na minha opinião, é quando a pessoa, ela já tem, assim, alguma opinião formada a respeito de alguma situação, alguma etnia, algum grupo de pessoas, algum gênero, alguma profissão, alguma classe econômica, sabe? E ela já tem ali algo enraizado numa crença que não tem muito algo que sustente ela, sabe? Simplesmente um desgosto, né? Ou também pode ter ser enraizado numa experiência ruim do passado, sabe? Por qualquer uma das duas razões, mas é algo que aquela pessoa meio que ela já tá com aquela opinião ali pré-definida, gravada, ela não vai abrir mão dela, sabe? E eu acredito que esse tipo de preconceito a gente tem que combater através da educação, que é o melhor jeito, sabe? O único jeito de tu realmente fazer com uma pessoa que tem a mente fechada sobre algum assunto, ainda mais quando todo mundo fala pra ela que isso daí não é certo, quando todo mundo na volta dela colabora que aquele tipo de pensamento não é correto e ela continua alimentando aquilo lá, né? O único jeito, infelizmente, não tem uma maneira fácil de curar pensamentos preconceituosos, sabe? Simplesmente tem que ser elucidando, tem que ser dando exemplos contrários daquilo lá, tem que ser mostrando pouco a pouco e continuamente para aquela pessoa que seja lá o que sustenta aquela raiva dela não se aplica, ela simplesmente, né, adquirir um preconceito que para ser sanado não é fácil, não, é demorado mesmo, tem que ter um trabalho ali em cima, não dá para ser, não tem como banalizar isso. Só que também tem a questão do preconceito, né? E quando eu digo isso, preconceito, é porque, falando daí agora de um ponto de vista psicológico e até neurológico, o nosso cérebro funciona de uma forma preconceituosa em vários momentos, sabe? Por exemplo, eu vou me encontrar, eu tô caminhando para algum lugar na rua e eu enxergo uma mulher, sabe? Independentemente da minha opinião consciente daquela questão, o meu cérebro já vai automaticamente reunir uma série de referências passadas com relação àquilo lá, baseado todas as mulheres que eu já vi, e altura, e referência, e opiniões, e exemplos, sabe? Isso daí vai acontecer para identificar uma mulher, e para identificar um homem, e para identificar um assunto, e para identificar tudo que tu vai enxergar, o teu cérebro ele nunca fica agindo como se ele estivesse vendo pela primeira vez, sabe? Simplesmente seria impossível que toda vez que tu enxergasse o carro, teu cérebro ficasse, nossa, é a primeira vez que eu tô vendo um carro. Toda vez que tu visse uma pessoa, uma mulher, um homem, a pessoa que for, o teu cérebro fosse agir como se fosse a primeira vez que ele tá percebendo aquilo lá, e ele não tem nenhuma informação referente àquilo lá, ele não tem nenhum exemplo para te dar, ele não pode facilitar a tua compreensão do que tá acontecendo ali. Simplesmente não é assim que a gente opera, sabe? Nosso cérebro vai fazer esse processo naturalmente. Mas, né, o ponto é justamente isso daí. É um processo natural que o cérebro vai fazer, involuntário. Se, para mim, o que separa essa questão do preconceito pro preconceito é que o preconceito é simplesmente algo que ele é frágil, sabe? Informações básicas que teu cérebro tá mandando ali pra ti, e se tu é uma pessoa que tu não tem um preconceito sobre qualquer situação que seja, tu não vai pegar e tu não vai se apegar àquela primeira coisa que vem na tua cabeça. Tipo assim, tu enxergou uma pessoa numa situação, ou tu passou por um momento, tu veio alguma memória, alguma situação que já passou que foi desconfortável naquele cenário. Só que daí tu não vai fazer com que aquilo lá seja algo que vai, né, determinar o resto daquela tua relação com aquela pessoa, ou relações possíveis, sabe? E daí eu sei que tá ficando um pouco mais complexo, um pouco mais, né, complicado de entender até, mas é que falar sobre esse assunto meio que não tem como, né,
não chegar nesse nível. Porque, né, eu realmente acho que seria importante ter essa distinção, sabe? Porque geralmente o termo preconceito, quando eu uso, quando eu penso no preconceito, eu já estou pensando numa coisa realmente assim, danosa, algo que a gente tem que trabalhar, sabe? Se eu vou chamar alguém de preconceituoso, sabe? Se eu vou sentir que alguém tem um preconceito sobre alguma coisa, sobre alguma ideia, sobre algum grupo, sobre algum gênero, sobre alguma situação, sobre alguma classe social, é um negócio que eu acho que tem que ser resolvido, sabe? A gente não pode deixar pra lá. Só que, por outro lado, a questão do preconceito não tem muito o que fazer, sabe? Simplesmente se tu acha que algum dia tu vai conseguir fazer com que o teu cérebro ignore tudo que tu já viveu, tudo que já passou, tudo que já sentiu, né? A questão é o quanto que tu deixa as ideias a respeito de todas as coisas na tua volta enraizar, né? Aí tem aquela noção de reforço positivo e reforço negativo, né? Todos nós temos situações ruins se a gente se lembrar de momentos que a gente passou. Eu tenho vários, sabe? Eu tenho situações ruins que se eu puxar pela minha memória, por situações de desconforto, de dor e de ataque, de afronta que eu passei, eu posso colocar ali naquele cenário de agressor várias pessoas diferentes. Eu posso, né, me relacionar me lembrar de momentos que eu fui afrontado, agredido, perseguido por homens ou por mulheres, por pessoas diferentes, com alturas diferentes, etnias diferentes, né? Só que eu tenho essa formação consciente na cabeça, não para eu me incomodar com isso, mas justamente para eu saber que nada dessas experiências que eu tive individual com essas pessoas é motivo para eu enraizar qualquer espécie de pensamento a respeito de grupos inteiros, sabe? Nenhuma relação ruim, nenhuma experiência ruim que eu tive com outros homens com diferentes tipos de cor de pele, com diferentes tipos físicos, diferentes classes sociais, sabe? E eu vou usar, não, uma vez determinado tipo de pessoa foi escrota comigo, então eu vou assumir que essas pessoas vão ser comigo, né? Ao mesmo tempo que também não posso controlar se, né, como é que eu posso dizer, a parte do preconceito, né? Se a minha mente naturalmente já fica um pouco receosa, porque eu vou me lembrar uma vez que eu passei por uma situação que me gerou um grande desconforto, né? E sendo mais específico e falando assim de casos que não envolvem eu, é tipo, por exemplo, quando a gente sabe que uma pessoa foi vítima de uma situação de abuso, sabe? Uma mulher que ela tenha sido abusada, ou até um homem que possa ter sido abusado também sexualmente, ele vai adquirir um receio muito maior de estar perto de homens e nunca mais vai conseguir ficar com a mesma forma segura, né? O cérebro dele vai ter que ser trabalhado muito só para ela conseguir tolerar estar no mesmo espaço que um outro homem sozinho, por exemplo, sabe? Vai ter várias questões ali que, né, que vão ter que ser trabalhadas, mas então essa é a questão que eu acho que são duas pautas bem distintas, sabe? Só que por algum motivo não existem dois termos para definir isso, sabe? E eu acredito que é importante ter dois termos justamente por causa do peso que essas coisas têm, sabe? Justamente por causa do peso que, tipo, se tu espera que a gente possa tratar os preconceitos, né, graves da sociedade que a gente já batizou, como por exemplo assim o racismo, né, que sendo um dos preconceitos mais assim reconhecidos como urgente de ser lidados e tal, se a gente espera que esse termo de preconceituoso, de racista, continue tendo um peso de algo que tem que ser movido, tem que ser tratado, a gente não pode colocar os preconceitos, a parte do cérebro agindo de maneira, sabe, natural, buscando no banco de dados ali de maneira, sabe, subconsciente, da mesma forma de um preconceito de alguém que sabe de maneira, assim, consciente, digamos assim, o que ele tá fazendo, sabe? E simplesmente é uma opinião que a pessoa não está disposta a rever, sabe? Não está disposta a abrir a mão, não está disposta a reavaliar, não está disposta, enfim, a desconsiderar, e muitas vezes essas crenças daí elas vão estar estabelecidas, elas vão estar enraizadas em coisas que não têm um fundamento, sabe? É simplesmente por isso que se define como preconceito, né? E também ainda tem outras questões, né? Também tem, quando a gente vai falar sobre essa questão de opiniões, de ser a favor, de ser contra, existem várias maneiras das pessoas serem contra a diversas coisas, sem ser um preconceito. De vez em quando a pessoa já pensou, já refletiu, já avaliou muito uma questão, e a opinião dela contra aquilo lá é algo contrário, né? Eu também não entendo como é que isso pode ser visto como preconceito, sabe? Para mim, o preconceito ele tem que ser algo que carece de justificativa. Mas agora, se alguém tem uma desavença com qualquer espécie de situação, ou de ideologia, ou de grupo, e ele articula aquilo lá através de argumentos, então meio que deixa sair da esfera do preconceito, né? Simplesmente assim,
uma desaprovação, um desgosto por aquilo lá. E daí eu tô sendo muito abrangente, mas tem várias coisas que as pessoas podem ser contra. As pessoas podem ser contra ideologias políticas, ideologias sociais, pode ser contra ideologias religiosas, por exemplo. Tem muita gente que tenta, né, se manifestar contra todos esses tipos de grupos que eu acabei de estabelecer aqui, entendeu? Gente que tenta ser contra uma espécie de grupo político, ou uma espécie de grupo religioso, ou uma espécie de grupo social, né? Tem todas essas questões daí e tal. Mas de meio que eu acho que eu já tô começando a pisar naquela área da liberdade de expressão. Não sei se isso aqui é um programa que eu quero falar sobre isso. Eu acho que sim, acho que pela duração eu posso aproveitar que, tipo, é um assunto que também é amplo, é difícil, assim, até de conseguir entrar nas pautas, mas, né, eu acho que eu já gastei um bom tempo falando sobre essa questão de preconceito, que, né, que entra, tipo, quando se fala de liberdade de expressão, quando se fala de preconceito e liberdade de expressão, eu acho que é bom os dois assuntos estarem juntos pra gente poder debater sobre o que é uma coisa, o que é a outra, o que é passível de dar opinião, o que é passível de não dar opinião, e daí eu acho que eu posso trazer alguns exemplos contemporâneos de coisas que têm acontecido agora, né, algo que eu não costumo fazer muito aqui nos programas sem contexto, que é realmente falar algo que vai ficar datado, né? Mas eu vou ter que usar esses exemplos para poder elaborar ao redor deles. Por exemplo, recentemente uma notícia que eu fiquei sabendo, assim, né, através da internet, é que o iFood, eles tinham parado de patrocinar o podcast lá do Flow, né? Por causa que, né, o iFood, ele patrocinava vários desses podcasts mais famosos, né? Um deles era o Flow, e daí uma declaração do Monark no Twitter teria sido a razão pela qual o iFood tenha deixado de ser patrocinador deles, né? E daí o assunto, a razão pelo qual o Monark fez com que eles perdessem esse patrocinador é que ele estava tendo uma conversa com um usuário do Twitter a respeito da questão da liberdade de expressão, e daí ele tweetou a seguinte pergunta, ele fez assim, ter uma opinião racista é crime? Daí eu tenho que rir porque é muito burro, sabe? Tipo assim, eu não gosto de entrar assim assim, como é que eu posso dizer assim, no padrão da internet, mas é tipo assim, porra, isso daí é o tipo de coisa que tu não vai digitar na internet se tu tem uma noção um pouco mais clara do país que tu vive, né? Então, ter opinião racista é crime? Sim, no Brasil, no país que a gente vive, já tá no Código Penal previsto racismo como crime, entendeu? Então, opiniões racistas são crime, sabe? Então, essa é a questão de como eu posso dizer assim, olha, eu vou aproveitar também para especificar, primeiro é melhor concluir a história do Monark, né? Então, tipo assim, apesar de eu acreditar, né, nessa história de liberdade de expressão e eu entender que o que ele quis dizer, eu entendo que, tipo, muita gente foi cair em cima do cara pra falar assim, ele tá querendo defender que a situação seja racista, e eu sei que não foi isso que ele quis falar, não, né, eu não acho que seja isso que ele tava defendendo, eu realmente acho que ele só se expressou que nem um burrão, que não é a primeira vez que ele fez, né, mas sim, eu acho que, tipo, dentro dos meios legais, eu entendo o iFood querer parar de se relacionar com uma pessoa que não tem uma noção clara dentro da cabeça dela, que tem certas coisas que, tipo, tá não deveria ele estar. Se ele fosse mais inteligente, ele não tinha pedido o patrocinador. Basicamente isso que eu acho, né? Mas então, antes de falar sobre essa questão assim, do racismo no Código Penal, sim, eu vou esclarecer que eu não acho que a lei seja um referencial de certo, honesto e justo. Eu realmente acho que tem muita coisa que é legal dentro aqui do nosso país, que está na lei, e muitas coisas que são ilegais, que estão erradas, sabe? Eu acho que tem coisa que as pessoas podem fazer que eu acho que elas não poderiam, e quando eu digo as pessoas, eu quero dizer principalmente a classe política, a classe parlamentar, que eu acho que tem muita possibilidade dessas caras do alto escalão escapar ileso, né, da lei. Então, sim, eu acho que a lei do Brasil não é um exemplo de coisas certas e coisas erradas. Mas uma das coisas que eu estou de acordo que esteja sendo criminalizado é crimes de racismo, né? Então, sim, opiniões racistas no Brasil em 2021 não são liberdade de expressão. Tu não pode, sabe, defender isso como uma opinião. Tu não pode falar isso em voz alta, sabe, num espaço público e dizer que isso é a tua opinião. Isso daí é considerado um crime e pra mim isso tá completamente ok, sabe? Eu não acho que esteja nada de errado em ter esse tipo de lei aí e tal no nosso país. Então, esses eram os exemplos que eu queria dar e tal sobre essa questão assim, de liberdade de expressão, sabe? Que eu entendo que eu sou muito a favor da liberdade de expressão, tipo, particularmente eu sendo um artista, né, que escrevo e tudo mais, faço uma história de ficção, eu realmente acho que quando a gente tá falando assim,
de liberdade de se expressar em questão da arte, eu acho que ela é intocável. Realmente, eu acho que as pessoas, no campo da arte, qualquer coisa que o artista quiser criar, ele tem a possibilidade de criar, sabe? Em questão de temas e assuntos, eu acho muito chato quando as pessoas ficam com aquela pauta, assim, de querer, né? Já mencionei isso há pouco tempo atrás, mas de querer botar na arte a função de ter que ensinar as pessoas a viver melhor, a viver bem, de passar boas mensagens, sabe? Simplesmente eu não gosto disso. Eu acho que naturalmente vão existir obras que vão querer te passar mensagens boas. Então eu acho que tu não precisa obrigar. Eu acho que tu não tem que deixar assim, esse assunto não pode ser abordado, isso aqui é polêmico, isso aqui é feio, isso aqui não é. Isso daí pra mim é censura, é algo que rolou aqui no regime militar, na ditadura militar, né? Então eu não sou a favor disso. Eu acho que permitir que alguém no Estado, de alguma forma, ele tem poder de escolher o que pode ser colocado numa obra de ficção ou não, é muito errado. Mesmo que, digamos assim, que se o cara quiser botar uma coisa realmente ofensiva, sabe, asquerosa, nojenta na história, aí as pessoas têm têm a opção de não querer conferir, entendeu? É tipo assim, sabe, tem vários assuntos, por exemplo, assim, tem vários temas que a gente não vê filme, pelo menos não filmes famosos, porque a gente sabe que não vai dar bope, né? Tem vários filmes que poderia rolar só pra ser ofensivo, sabe? De pensar coisas que fazer muita gente se sentir horrorizada com aquilo lá que eles estão sendo, a história que está sendo mostrada, e ninguém vai lá, vou fazer esse filme só porque ele vai ser uma coisa ofensiva. Então eu acho que não precisa pegar e tentar regular, sabe? Se um filme tiver uma ideia que é tão ruim que ninguém nem quer assistir porque acha que não tem nem valor de entretenimento, simplesmente ninguém vai consumir e deu, sabe? Tu não precisa pegar e colocar na função do Estado, né? Só que dito isso, ao mesmo tempo eu concordo que na sociedade, na vida real, entendeu? Não é no stand-up comedy, não é no vídeo do Porta dos Fundos na internet, não é, né, nos filmes, nas séries, nos livros, né, no teatro, não é nessas obras, não é nessas situações. Agora, na vida real, nas conversas do dia a dia, sabe? Nos espaços públicos, dentro dos ônibus, andando por aí, eu não acho que as pessoas que não estão interpretando personagens têm o direito, a liberdade de falar qualquer coisa para qualquer outro ser humano e ficar por isso mesmo, sabe? Justamente algumas dessas coisas já estão no nosso Código Penal. Por exemplo, assim, o racismo, entendeu? Eu não acho que seria melhor para a liberdade de expressão a gente viver num país melhor, mais justo, mais igualitário, se tu falasse, não, né, vamos tirar essa lei daí. Agora, se as pessoas quiserem fazer ofensas, humilhações de questões raciais, né, oprimir as pessoas por causa da cor de pele delas, está completamente liberado e não tem nada que possa ser feito pelos meios legais, sabe? Para aquilo lá. Eu não acho que isso ia melhorar o país, entendeu? Eu não acho que ia ser tipo assim, não, agora estamos mandando bem, agora o país está mais livre, né? Assim como, por exemplo, o famoso discurso de ódio, que muita gente não entende, que muita gente fica tipo assim, sabe, que quer confundir discurso de ódio com liberdade de expressão, sabe? Também é crime, também tá no Código Penal, também tu não pode chegar e defender o discurso de ódio. E falando em miúdos, falando assim de forma bem simples, né, é que tu não pode incitar a violência contra pessoas assim de maneira, sabe, deliberada, sabe? Tu não pode falar assim, gostaria que, tipo, se vocês estão me ouvindo, vão lá e matem as esposas de vocês, ou matem, sabe, falar grupos, falar pessoas, falar orientações sexuais, falar pessoas negras, ou falar pessoas batuqueiras, ou falar pessoas, assim, homossexuais, transexuais. Tu não pode falar isso daí e ficar por isso mesmo, entendeu? Isso daí é um crime, é uma coisa que não é permitido no nosso país, e eu acho que também isso está muito certo de ser proibido, entendeu? Eu acho que seria melhor a gente viver num país mais livre e mais justo se as pessoas pudessem pegar o megafone e ficar gritando na rua, assim, sabe? Tá vendo esse tipo de pessoa? Que se tu encontrar uma na rua, mata, acaba com ela, acaba com ela. Então, tipo assim, não, eu realmente acho que isso daí também é um negócio que tá ok, está muito certo que isso seja visto como, sabe, algo errado, algo criminoso, algo que as pessoas não podem se sentir no direito de fazer, sabe, em qualquer lugar, a qualquer momento, por qualquer razão que seja, sabe? Então, essa daí é umas questões que eu tenho divididas para mim dentro, né, sobre toda essa questão da liberdade de expressão, né? E eu sei que pode ser meio, né, controverso, pode ser ficar meio que em cima do muro, mas, né, são coisas distintas, sabe? São coisas que eu acho que, né, são certos privilégios, certas liberdades que não tem como aquilo lá ter
seria algo que eu acredito que seria positivo, que ia ajudar a gente a se tornar uma sociedade mais igualitária. Ah, mas agora que eu me lembrei que tinha mais um exemplo sobre essa questão. Ah, sim, porque daí vai ficar ainda mais polêmico, né? Esse programa já tá ficando cada vez mais, eu tô entrando em assuntos delicados, mas eu tô escolhendo bem as minhas palavras, eu sei muito bem as coisas que eu tô falando e quais são os meus argumentos, né? No que eu tô solidificando as minhas opiniões, as minhas justificativas e tal, né? Mas o outro assunto que aconteceu também contemporaneamente, é mesmo assim essa história, né, do Monark que perdeu o patrocínio do iFood, né? Quem eu falei foi o vacilo dele, sabe? Eu acho que realmente é uma pessoa mais entendida de como tu pode se comunicar no Brasil, não teria sido tão burrão assim. Ah, e também eu vou deixar claro que não que isso que eu esteja falando, assim, quer dizer que eu não saiba, que não tenha, tipo assim, maquinações para pessoa ser preconceituosa sem estar sendo preconceituosa de maneira explícita. Mesma forma para a questão assim, de discurso de ódio. Claro que tu pode incitar ódio, desprezo, desdém de uma maneira que não seja explícita, né? Só que daí, pelo menos, né, esse daí é o tipo de coisa que daí não tem realmente como, tipo, se o cara é capaz de fazer isso de uma maneira sofisticada, subliminar, né, essa daí é uma coisa que não tem como a lei, né, comprovar, não tem como tu pegar assim, eu entendi aqui que nesse teu discurso, mesmo que tu não esteja falando isso de verdade, tu tá falando isso de uma outra maneira, né, esse é o tipo de coisa que faz parte dos jogos sociais, jogos políticos, jogos culturais, né, tem coisas que tu pode dizer e tem coisas que tu não pode dizer, cada pessoa tem que saber, né, que mensagem que ele quer passar e quais termos que podem ser ditos e quais termos que não podem ser ditos, né. Aí voltando pro o outro assunto polêmico, né, que eu vi em exemplo de coisa que aconteceu por agora, e daí isso daqui daí nem é que aconteceu aqui no Brasil, isso tem a ver, mas também é contemporâneo, não sei se foi em novembro, agora, final de outubro, mas, né, tem a ver com um humorista muito famoso chamado David Chappelle, sabe? Ele é um comediante do stand-up, assim, eu sei que ele é uma grande lenda para os outros comediantes, sabe? Os outros humoristas, os brasileiros todos aqui sabem quem é, sabe? Todo esse pessoal do stand-up idolatra esse cara e tudo mais. E ele lançou um especial recentemente no Netflix, né? Não sei se ele tem no Netflix brasileiro, porque várias vezes, né, os programas não saem em todas as regiões possíveis, né? Então, esse especial de stand-up comedy, uma das piadas, uma dos contextos, eu não sei, eu não assisti, mas eu sei que o que causou a polêmica é que em algum momento desse especial dele de humor, de comédia, tem uma situação que ele faz uma associação de gêneros, tipo assim, de associar homens com pênis e mulheres com vagina. Eu acho que é isso, entendeu? Eu posso estar errado essa informação, se eu estiver errado eu peço perdão. Mas eu sei que era algo dessa questão que gerou polêmica, porque ele entrou naquela pauta de quê? De transfobia, sabe? E daí, eu vou comentar sobre esse assunto, assim, tal, simplesmente para dar minha opinião, porque, né, é um assunto que eu fiquei sabendo que existe, tem debate rolando na internet, e até onde eu sei eu ainda posso falar sobre certos assuntos, ou sobre qualquer assunto que seja, desde que eu, né, não infrinja nenhuma lei. Então, o ponto é que, né, esse daí era o que tava rolando, né, rolou, tipo, eu sei que parece que até funcionários do Netflix se incomodaram, porém, um dos executivos também se pronunciou sobre o caso, e ele disse assim que, olha, nós aqui da Netflix jamais veicularíamos uma obra que a gente acreditasse que tivesse uma mensagem de ódio para qualquer pessoa que seja, qualquer grupo que seja, e reavaliando essa questão do especial do David Chappelle, a gente não acredita que ali haja alguma coisa que esteja incitando ódio contra qualquer minoria que seja, qualquer grupo que seja. Então, a gente não vai tirar do nosso catálogo, né? E até onde eu sei, por enquanto, é essa situação que tá. Se o David Chappelle vai ser mais culpado ou vai ser menos culpado, se ele vai ser incriminado, se vão tirar o especial do ar. Se eu ficar sabendo qual é o desfecho dessa história, que eu não sei se já teve, mas até onde eu sei, ficou só por isso aí mesmo, algumas pessoas reclamaram, né? E outras pessoas falaram que não, tá tudo bem, vamos deixar assim, né? Então, o que eu acho dessa situação daí toda, sabe? Tipo, supondo que seja isso daí que eu falei, sabe? Eu já vi esse tipo de situações em outros momentos, sabe? Para começar, deixa eu dar minha definição de transfobia. E vai dizer, Renan, quem é tu para definir, que não sei o que lá. Olha, eu sou uma pessoa que quer aprender sobre as coisas, eu tenho que ler as definições na internet, né? E a definição que eu aprendi sobre a questão de transfobia é a pessoa que nega a existência, que odeia, que persegue, que não quer que exista, que diz que não deveria existir pessoas que se identificam como transexuais, que não é natural, que, enfim, todas essas pautas aí que a gente tá careca de saber, gente que fala que simplesmente essas pessoas não existem, ou que não deveriam existir, que atentam, né? E basicamente todas essas coisas que eu sou totalmente contra e eu não acho que deveria, não é que eu acho que deveria existir ou não existir.
a existência é um fato, eu acho que tem que ser combatida, entendeu? Eu acho que ninguém tem que pegar e tolerar que as pessoas persigam e sejam transfóbicas e digam que as pessoas trans não existem. Só que esse tipo de situação, onde o que se torna o alvo da crítica, a suposta crítica à transfobia, é uma declaração que está associando homem com pênis e mulher com vagina, isso daí eu não consigo dar o mesmo peso, sabe? Eu não consigo enxergar isso daí com a mesma seriedade que eu enxergo o problema da transfobia. Aí, né, poderia estar entrando naquelas pautas cinzentas de... Como é que é mesmo? Até esqueci o termo. De lugar de fala, mas eu não acredito em lugar de fala. Outro dia eu explico por que eu não acredito, mas esse daí é uma lacuna muito grande para eu abrir agora no meio da minha opinião. Mas o ponto é, o seguinte, eu vou dar um exemplo. Acho que foi ano passado ou ano retrasado também, que no Dia das Mulheres, a Rita Lee deu uma tuitada falando assim, tipo, feliz dia da vulva, da vagina, alguma coisa desse tipo. Ela associou uma parte da genitália feminina com o Dia da Mulher, e também teve gente que falou, essa daí foi uma declaração transfóbica. E tipo, eu não consigo botar o mesmo peso, sabe? Eu não consigo dizer assim, olha, realmente a gente tem que proibir esse tipo de comentário, a gente tem que censurar a Rita Lee e obrigar que ela se retrate, que até onde eu sei ela não se retratou, porque eu acho que ela sabia muito bem que a intenção dela não era isso, sabe? E não que eu conheça a Rita Lee, que eu ande com ela, que ela não seja transfóbica, talvez ela seja, entendeu? Mas eu quero dizer que esse tipo de manifestação, assim como o David Chappelle no especial dele, ele associar homens com pênis e mulheres com vagina, eu também não acho que isso daí seja uma declaração transfóbica, sabe? Eu não acho que ele tá perseguindo e que ele quer que essas pessoas, assim, sejam perseguidas, sabe? E por que eu tô falando isso? Em primeiro lugar, porque até onde eu sei no Brasil aqui não tem uma lei que esteja, né, contra isso. Se um dia passar uma lei contra a transfobia e dizer que fazer associações, tipo assim, associar homens com pênis é errado e associar mulheres com vagina é errado, eu não estaria falando esse tipo de coisa, sabe? Eu espero que passe sim uma lei contra a transfobia, mas eu não sei como é que ela seria diferente do crime de ódio, honestamente, sabe? Porque é esse tipo de coisa que entra no campo da liberdade de expressão, sabe? Do que eu tô falando. Tem coisas que eu acho que não deveriam ser ditas. Por exemplo, eu não deixaria, não estaria dizendo que estaria tudo bem, né? A Rita Lee teria dito assim, foda-se os travestis, entendeu? Não é isso que eu tô falando, mas não foi isso que ela disse, entendeu? Ela falou feliz dia da vulva, feliz dia do não sei o que lá, né? No dia da mulher, sabe? Então, essa é a questão. Tem o discurso de ódio e tem, né, a transfobia, na minha opinião, né? Quer dizer, não tem o discurso de ódio e tem a liberdade de expressão, né? E daí, no meu caso ali, eu acho que ela não incitou um ódio, ela incitou uma violência, né? Mas se um dia passar uma lei dizendo que não pode mais, eu vou parar de falar, entendeu? Eu vou parar de dizer, bom, eu não posso fazer essa associação, se associar, eu vou estar cometendo um crime, né? E deixa eu ver, acho que tinha mais alguma coisa. Já que eu entrei nessa lacuna, eu quero ir até o final, porque, né, para poder deixar claro todos os pontos que eu tinha para falar sobre essa questão de. Ah, sim. Por exemplo, é que o que eu tô querendo apontar aqui, vamos voltar a entrar em coisas mais talvez mais controversas ainda, mas que nem eu falei, agora que eu entrei nesse assunto, eu vou até a final nele. Por exemplo, assim, outra pauta que eu já pensei muito ao longo da minha vida, desde que essa questão de trans começou a ficar cada vez mais em alta, foi a questão de atletas trans, sabe? E daí, para falar sobre isso aqui, olha, eu não tenho opinião final sobre esse assunto, eu já pensei muito intensivamente, mas eu não sei soluções boas, sabe? E daí, quando eu tô falando de atletas trans, eu já vou falar que é o seguinte, eu sei que para uma pessoa poder competir como atleta trans não é fácil, até onde eu sei, até, por exemplo, assim, as referências que eu tenho maiores são aqui do Brasil, sabe? Mas eu sei que para um atleta trans, ela tem que ter feito uma transição completa, já ter feito uma cirurgia para remover o órgão genital, até onde eu sei, e tá passando, ou fazer o outro, não sei se os homens trans exigem que tenha colocado, né? Eu não sei também como é, eu não sou especialista também nesse tipo de cirurgia, né? Porque eu nunca pesquisei pra mim, digamos assim. E daí, o ponto é que eu sei que não é um bagulho fácil que a pessoa vai se sujeitar sem ser algo que aquela pessoa realmente se identifique, que ela sinta que ela mudou o gênero dela, sabe? Ou que ela nunca pertenceu ao gênero que ela tinha anteriormente. A questão que seja, entendeu? Esse não é o ponto que eu quero me apegar aqui, porque justamente eu quero deixar claro que há uma distinção bem clara entre a cabeça das pessoas e o corpo das pessoas, sabe? Tipo, não tem... Não, em mim não tem nenhuma parte minha que negue que a pessoa sinta-se
como uma mulher, um homem, no caso, sinta-se como uma mulher, enxergue-se como uma mulher e viva como uma mulher. Só que o que ela nunca vai poder fazer é dizer que o corpo dela não nasceu como o corpo de um homem, sabe? Isso ela nunca vai poder ignorar, né? E quando a gente vê na prática o que tem acontecido, ainda mais em esportes mais, tipo, quem tem mais contato, tipo, tem no UFC, a gente vê combate entre mulheres trans contra mulheres cis e que a mulher tris, foi mal. A mulher trans ganha facilmente, né? E não só ganha facilmente, ela detona outra mulher. E quando esse tipo de coisa acontece, tu tem que ter uma opinião, sabe? E a minha opinião não é liviana, sabe? Isso acontece em vários esportes. Tem, tipo, aquele caso da atleta trans que tá jogando vôlei, que ela tá se dando tri bem na divisão feminina e tudo mais, né? Só que essas pautas são levantadas. Eu vejo as pessoas conversando. A atleta trans tá se dando tri bem, ela tá tirando espaço de atleta cis. Daí, tipo, isso daí é transfobia da minha parte? Tipo assim, olha, eu não acredito que seja transfobia, porque eu tô levantando uma questão que não tem como ser ignorado, entendeu? Tu não pode dizer que tu vê uma mulher trans lutando UFC com uma mulher cis, ganhando facilmente, tirando o espaço daquelas mulheres e tu acha, não, vamos deixar assim e que se resolva, sabe? E honestamente eu não sei se tem uma solução fácil, sabe? Eu acho que é um trabalho muito grande. Eu acho que obrigar uma atleta trans a competir na divisão cis é meio... é injusto também, sabe? Eu não acho que uma atleta trans, tipo, que já fez a transição, que não tem órgão genital, que faz o tratamento hormonal, sabe? Pra viver e sentir e se perceber, enfim, é uma mulher, né? Eu não acho que tu deveria obrigar essa mulher trans a jogar um jogo com homens ou lutar com homens, enfim, disputar com homens cis. Porém, eu também não acho que é certo tu pegar e a gente tá vendo, a gente tá examinando, a gente tá enxergando que em várias áreas tá chegando atletas trans e estão dominando um espaço que antes elas não faziam parte, né? E tá tirando espaço de muitas mulheres, inclusive várias dessas mulheres começaram a ver, bom, eu vou começar a falar sobre isso, tipo, né? Várias dessas mulheres falaram assim, olha só, eu era vista como uma atleta tri boa, aí agora chegou uma atleta trans aqui, tirou meu espaço, tirou minha visibilidade, tá tomando todo o meu espaço, e essas mulheres que levantam esses assuntos, que elas estão tipo assim, olha só, eu tô só constatando um fato, eu não acho que eu tô em pé de igualdade, eu acho que eu tô disputando com alguém que tem vantagens genéticas contra mim que eu não consigo, que antes eu não enfrentava, antes eu não tinha que lidar com isso, e agora eu tô tendo que lidar. E tem gente que acusa essas mulheres de estar sendo transfóbicas, tipo assim, tu não tá querendo competir com mulher trans. Só que daí, pra mim, se a pessoa pensa assim, do meu ponto de vista, ela tá ignorando algo que não pode ser ignorado, sabe? Que é o que eu falei. A mentalidade trans é outra questão. O jeito que a pessoa se enxerga, que ela se percebe e como ela se sente. Só que, né, independentemente de como tu se sinta, tu não pode negar que teu corpo nasceu no outro gênero. Por isso que tu se identifica como trans, né? Já tá dizendo transgênero, não é cisgênero. Se tem dois termos, é pra deixar isso bem claro, entendeu? Então eu não acho que essas coisas podem ser ignoradas. Inclusive fora dos esportes também, né? Tipo, eu sendo um homem, eu já fui criado sobre aquela ótica de que eu nunca deveria, né, agredir uma mulher, tocar numa mulher de uma maneira agressiva, né, usar minha superioridade física para me impor sobre uma mulher, né. Então, uma mulher trans, independentemente de quão feminina ela se sinta na cabeça dela, ela não pode esquecer, né? Se é uma mulher trans de 1,80 m, ela não pode esquecer que ela é uma mulher trans de 1,80 m e que ela viveu uma grande parte da vida dela, pelo menos desde que, nos momentos que ela nasceu, ela teve uma vida de um homem cis e teve uma musculatura de homem cis, e isso daí não, tipo, não tem nada a ver com a cabeça dela, tem a ver com o corpo, é uma parte biológica da questão, sabe? É a mesma coisa com a questão de atleta, sabe? Pra mim não dá pra ignorar essa parte biológica, mas eu não sei se tem uma boa solução, sabe? Muita gente fala sobre a Liga Trans, mas a Liga Trans eu não acho que seja muito realista, porque, tipo, pra existir uma Liga Trans tem que ter muitas mulheres trans e muitos homens trans. É que eu tô falando mais do viés de mulher, porque é o que eu tenho mais exemplos, mas também acontece muito. E no outro caso, né, meio que não rola essa vantagem, né? Quando uma mulher cis vira um homem trans e ela vai competir em ligas masculinas, meio que ninguém fica dizendo que ela tem uma vantagem biológica, porque ela não tem, né? E daí não gera a mesma polêmica, entendeu? Mas agora o reverso gera, a gente tá vendo acontecer em várias áreas e vários esportes, sabe? E como eu disse aqui, eu não acho que tem uma solução fácil, eu não acho que os atletas trans deveriam ser proibidos de competir com as mulheres, mas ao mesmo tempo eu não acho que esteja certo com essas mulheres, entendeu? Eu não acho que os atletas trans deveriam ser obrigados a competir com homens também,
E a ideia da Liga Trans, eu não sei como é que isso seria na prática, mas simplesmente, né, não é como se tivesse, não é como se fosse possível no dia de hoje, a maioria dos esportes que existem, a gente tem uma Liga Trans, sabe? Não é como se tivesse tantos atletas trans assim competindo em diversos esportes diferentes para esse tipo de coisa ser um projeto, né, que já dá para colocar em andamento em vez de uma ideia para o futuro, né? Mas então, esse é um exemplo aqui, tá, de algumas coisas. Tudo que eu falei aqui, eu espero que tenha sido representado com uma liberdade de expressão. Eu entendo que as pessoas discordem de mim, elas acham que eu tô falando alguma coisa que elas não concordam e que elas tenham até vontade de me responder. Se quiser me responder, comentar, eu vou ler os argumentos e tudo mais, mas eu espero que quem tenha me ouvido, concordando ou discordando, entenda que a minha intenção aqui não é propagar discurso de ódio, entendeu? A minha intenção aqui não é negar, não é perseguir, não é recriminar ninguém. Justamente eu estou tentando mostrar, né, do meu ponto de vista, o que seria uma liberdade de expressão, sabe? Bem articulada e realmente bem intencionada, sabe? Se eu estou achando que esses assuntos são pertinentes de ser conversados, é porque eu acho que, né, se a gente instaurar esse tipo de medida, esse tipo de lei, não necessariamente vai estar tornando um mundo mais inclusivo. Se a pessoa dispensa diferente de mim, ela pode elaborar a respeito, ela pode defender o posicionamento dela e como é que ela acha que ela deveria ser, né? Mas então, sim, para mim, essa crime de ódio, quer dizer, discurso de ódio tem que ser visto como crime. Racismo tem que ser visto como crime, sabe? Pra mim, esse tipo de coisa, do jeito que tem que continuar, sabe? E realmente acho que temos que combater a ideia de transfobia. Pessoas que me ouviram e são transfóbicas, pessoas que negam, que acham que é antinatural, que não é normal, sabe? Não pensem isso. Tipo, se eu sei que não é eu falando que, nossa, com a taxa de transfobia no Brasil zerou. Eu sei que não é isso, né? Mas agora a gente tem que separar, na minha opinião, né? Tem que ser separado o que é ser realmente a pessoa preconceituoso, sabe? A pessoa preconceituosa que está com aquela ideia enraizada na cabeça e ela nega baseado em nada, de um preconceito, assim como alguma opinião que eu falei aqui realmente possa ser justificada, as pessoas possam me mostrar onde que eu errei, onde que tá vindo meu viés preconceituoso, mas né, tudo que eu elaborei aqui eu tentei mostrar de maneira racional, né, ou pragmática, de por que eu acredito que aquilo lá não seria um benefício, não seria uma vantagem, não seria algo que seria, sabe, benéfico para nossa sociedade, né? E, né, deixa eu ver. Isso, toda essa questão que eu concluí aqui no final falando de trans, né, é justamente por causa disso que esses assuntos são recorrentes, sabe? Uma declaração toma o ponto da mídia e tudo mais, né? E mais uma vez eu tô deixando claro que eu não acho que as pessoas, tipo, de maneira nenhuma eu tô defendendo transfobia. Eu tô dizendo que eu acho que o que rolou, né, com o Dave Chappelle, ele não estava sendo transfóbico. Eu não acho que ele pensou assim, vou atacar uma minoria com essa minha piada que relaciona homem com pênis e mulher com vagina, da mesma maneira que eu não acho que a Rita Lee estava sendo transfóbica e outros exemplos que aconteceram aí, entendeu? Eu acho que esse tipo de declaração, né, por mais polêmica e controversa que possa ser, eu não acho que estava sendo com a intenção de julgar, de oprimir e de perseguir. E sim, eu sei que muita gente quer fazer isso e eu acho que essas pessoas têm que ser, assim, rechaçadas, sabe? Eu não acho que tu deveria ser permitido que tu, né, negue a existência e propague a ideia de perseguição. Mas eu acho que agora, se eu ficar me repetindo, vai perder o fio da meada. Acho que ficou meio curto esse programa, né? Para os meus padrões recentes. Mas, né, eu vou dar uma conclusão, né, linkando ao assunto de preconceitos. Porque, basicamente, no final das contas, né, falando assim, voltando para a pauta psicológica e neurológica, o ser humano pode adquirir um preconceito contra qualquer coisa, sabe? Tem gente que não acredita nisso, que tem dúvida disso, mas na verdade é que se tu ficar só buscando reforço negativo, tu pode aprender a odiar praticamente qualquer coisa. Tu pode adquirir preconceito com hábitos, com rotinas, com atividades e com pessoas, né? Quando eu digo com pessoas, não só com indivíduos específicos, né? Tu já fechou a cara para aquela pessoa e nada que ela fizer vai estar bom para ti, mas tu pode adquirir um preconceito com uma etnia, com um grupo, sabe, com o resto da sociedade como um todo, sabe, com outros seres humanos, basicamente, sabe. É tudo uma questão de reforço positivo e reforço negativo, sabe. Por isso que para eu não me tornar uma pessoa preconceituosa, eu sempre tento ver, sabe, bons exemplos e maus exemplos de tudo, sabe. Eu sempre tento ver o que de bom e de ruim todos os grupos, todas as pessoas têm ali para me mostrar, sabe? Eu gosto de ver isso, gosto de ver variedade, gosto de ver uma pluralidade de ideias, de opiniões, de posicionamentos, exemplos bons, exemplos ruins, sabe? O que eu posso ver de legal de vários lugares do mundo, de vários diferentes tipos de pessoas do mundo, né?
Enfim, eu gosto de ficar buscando todas essas partes daí, entendeu? Porque daí se tu tá sempre se questionando o que que tu acha a respeito das coisas, não tem como tu se tornar preconceituoso, porque tu vai sempre ver uma variedade muito grande de coisas, que daí tu não vai estar sempre caindo naquela mesmice, sabe? Eu nunca vou me permitir acreditar que mulheres são isso, ou que homens são aquilo, se eu tô sempre vendo vários homens e mulheres diferentes. Se cada vez que eu vou ficar, tipo assim, eu vou ficar pegando os piores exemplos, os mais mesquinhos, os mais fracassados, os mais, sabe, os, os mais baixos, e a humanidade tem muito disso, entendeu? A humanidade, cara, não é difícil tu conseguir arrumar exemplos péssimos de qualquer coisa, sabe? Tu quer pegar assim, eu quero arrumar 10 exemplos de homens brancos ruins, 10 homens negros ruins, 10 mulheres ruins, eu quero 10 cristãos ruins, 10 muçulmanos ruins, sabe? 10 políticos ruins, sabe? Tu consegue fazer isso rapidamente, qualquer grupo que tu quiser, segregar nos piores exemplos e usar aquilo lá como justificativo para fundamentar o teu ódio. Se tu buscar pelas tuas memórias, tu consegue se lembrar de muita gente que te tratou mal, tu consegue pensar de diferentes tipos de pessoas, pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas empregadas, pessoas desempregadas, tu sempre vai conseguir fazer isso daí. Só que o ponto é que, em vez de tu ficar abraçando só esse lado, tu tem que ver a outro lado da moeda também. Tu tem que ver o que tem de diferente, o que tem de bom, o que tem de legal. Quando que alguém foi legal contigo? Quando que alguém foi gentil contigo? Quando que alguém te deu um abraço? Quando que alguém estendeu a mão pra ti? Quando que tu... Né, se tu acha que tá se convencendo que tal tipo de pessoa é burra, vai ver o que as pessoas inteligentes daquele grupo têm para fazer, vê diferentes tipos de opiniões, vai realmente atrás, de mente aberta, escuta, sabe, se envolve com aquelas ideias e com certeza vai diminuir bastante a chance de ser uma pessoa preconceituosa, sabe? Então, é basicamente isso daí que eu tinha para concluir nesse programa de hoje, né? Como sempre, querendo terminar com uma mensagem alta, sabe? Que não falei, nem tudo que eu falei aqui pode ser do agrado de vocês, mas é essa outra coisa que eu sei que é uma verdade a meu respeito, sabe? Se eu me sentar para conversar com qualquer ser humano do mundo, pra gente discordar é só dar tempo, sabe? É só dar tempo. Isso daí eu acho que é natural. Eu acho que tem que ser assim. Se algum dia eu encontrar alguém que, se eu começar a falar e essa pessoa me responder de volta, a gente vai concordar com tudo, eu vou achar muito estranho, entendeu? Então, é um negócio que eu quero que quem for ouvindo as minhas opiniões, que talvez sejam contrárias às tuas, entenda que a minha intenção é boa. Eu posso estar falando merda, eu posso estar falando bobagem, eu posso estar falando coisas que no futuro eu vou discordar e eu vou ser capaz de entender por que eu estava errado. Mas pode ter certeza que no presente momento eu não estou falando para causar, eu não estou falando para ser Ed ou só para querer ser do contra, eu estou falando porque eu acho que a minha opinião é baseada em alguma coisa que dá para os outros pensarem a respeito, sabe? A minha opinião tem algum fundamento racional, lógico, que pelo menos algumas outras pessoas vão me ver e vão falar assim, consegui ver no que essa pessoa se baseia para justificar essa maneira que ela pensa. Então, saiba que qualquer coisa que eu falar que vocês achar que não é uma opinião bacana, pelo menos a minha intenção não é de ser ruim, não. A minha intenção é de realmente fazer as pessoas, né, refletirem sobre aquilo lá, como eu já refleti, né? E que nem eu disse, eu posso estar errado sim, e eu vou estar em busca dos meus erros, eu vou estar em busca do aprendizado, né? E a última coisa que eu quero falar para vocês hoje, antes de concluir esse programa, é uma reflexão, uma frase que sintetiza bem todo esse lance de preconceito, sabe, e preconceito e todas essas coisas que eu tentei, né, discutir nesse programa, é óbvio que é impossível, né? Não tem como falar tudo que existe de importante sobre essa pauta. Mas, no final das contas, cada um de nós tem que aceitar que, tipo, tudo que tu ama, tudo que tu gosta, tudo que tu acha que é a tua identidade pode não fazer o menor sentido pros outros, sabe? E talvez nem seja do agrado deles, sabe? E tá tudo bem. O que nunca vai estar tudo bem é que as pessoas, né, elas sejam perseguidas, atacadas, agredidas, né, física ou emocionalmente por causa dos seus gostos, das suas opiniões ou por causa da sua própria essência, né, da sua natureza. Eu acho que quando cada um de nós aceitar que a gente pode ser absolutamente qualquer coisa que a gente quiser, a gente vai conseguir aceitar também que os outros sejam exatamente aquilo que eles gostariam de ser. Então é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenham curtido. E amanhã eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.